da igreja que abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 3. Estou com bastante fé no Senhor que nós conseguimos concluir o capítulo 3 inteiro hoje. Nós conseguimos fazer 17 versículos na última terça-feira e o capítulo 3 tem 18 versículos. Eu acho que não está tão difícil, apesar de nós termos bastante leituras paralelas para a gente poder entender o texto. Todos irmãos encontraram? Segundo os Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Meus irmãos, esse primeiro versículo do capítulo 3 é muito interessante para a nossa reflexão. Eu tirei um aprendizado aqui para a nossa vida, porque Paulo estava planejando uma nova visita para a igreja de Corinto e essa carta tinha o objetivo de preparar os irmãos para a visita. E vocês acreditam que os irmãos de lá pediram para que Paulo mandasse para eles uma carta de recomendação? Irmãos, Paulo era o fundador da igreja, foi ele que havia fundado aquela igreja. Ele passou 1 ano e meio com os irmãos, discipulando os irmãos, e os irmãos ainda queriam alguma recomendação dele. Então a grande indagação de Paulo é a seguinte: gente, fui eu que ganhei vocês para Cristo, fui eu que evangelizei vocês, fui eu que discipulei vocês, ainda precisa de alguma outra recomendação? Irmãos, e isso eu trouxe um ensinamento profundo para a minha vida e quero aplicá-lo até a volta do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos uma facilidade tão grande de acreditar em aventureiros da fé, temos uma facilidade tão grande em acreditar em pessoas que a gente não sabe a procedência, não sabe de onde vieram, não sabe o que estão fazendo aqui, não sabe para onde vão. E muitas vezes, aquelas pessoas que têm labutado na obra, na igreja que a gente faz parte, a gente não dá crédito nelas. Pessoas que a gente está vendo, pessoas que a gente está observando o procedimento, que a gente sabe que estão se esforçando para o reino. Quantas vezes, irmãos, até pastores sofrem nas suas respectivas congregações porque o povo não dá crédito neles. A mensagem que o pastor prega é uma mensagem que está direcionada à necessidade da igreja. Ele orou, ele jejuou, ele buscou de Deus, e a igreja fica indiferente, né? É a famosa filosofia da prata da casa. É o pastor da igreja. Aí qualquer aventureirozinho que aparece, você não sabe se orou, você não sabe se buscou de Deus ou se aprendeu algum DVD de mensagem, prega, e o povo fica numa alegria, fica num êxtase. Sabe o que é isso, meus irmãos? É uma troca de valores. A igreja precisa voltar a aprender a respeitar os pastores e as autoridades que estão constituídas na igreja. Irmãos, quantas vezes o pastor sofre congregação porque o povo não apoia, o povo não acompanha, o povo não quer obedecer a liderança do pastor. E a gente precisa ter essa visão, meus irmãos. A igreja do Senhor tem ordem. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então, honrar a liderança. E quando eu falo liderança, não é só o pastor da igreja, mas também o presbitério da igreja, mas também os líderes que estão constituídos no departamento por indicação do pastor da igreja. Nós precisamos estar junto com o nosso povo, junto com o nosso rebanho. A gente tem que ter a certeza que esses que estão lutando aqui, que a gente vê o rostinho deles semana após semana, esses merecem o nosso crédito, que a gente sabe que eles estão batalhando pelo reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então fale para a pessoa que está do seu lado: vamos acreditar nos nossos e não em aventureiros da fé. Diga isso, seu irmão. Isso é importante. Versículo de número 2, nós vamos ver Paulo continuando esse pensamento, e aqui ele vai mais a fundo. Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Então Paulo aqui faz uma brincadeira, irmãos, interessante, meus irmãos. Ele diz assim: vocês querem uma carta de recomendação minha? Olhem para vocês mesmos. Vocês são a minha carta. Fui eu que fundei a igreja, fui eu que discipulei vocês. Quando a situação estava difícil, fui eu que cuidei das suas feridas, fui eu que vos ensinei a servir a Cristo, fui eu que fiz tudo isso. Então vocês querem uma recomendação? Vejam a
presença de Deus no meio de vocês. Fui eu que paguei o preço para isso acontecer. Irmãos, isso é muito importante. Você sabe qual que é a minha carta de recomendação? São vocês aqui. Quando vocês obedecem os ensinamentos, quando vocês seguem a palavra, é a recomendação que eu posso mostrar. Uma igreja que é santificada, uma igreja que é consagrada, uma igreja que está buscando a Deus em espírito e em verdade. Então, o pastor tem essa alegria, e ele precisa ter essa alegria, de olhar para os membros e perceber que os membros estão obedecendo a palavra de Deus, estão se esforçando, estão reclamando menos e trabalhando mais. Tudo isso, irmãos, glorifica a Deus. Verso de número 3. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Aleluia. Meus irmãos, quando um obreiro cheio do Espírito Santo, um obreiro chamado por Deus, um obreiro escolhido por Deus, um obreiro dependente de Deus, começa a trabalhar com uma comunidade, com um rebanho, acontecem provas notórias de que a presença do Espírito Santo está com ele. E Paulo observa que essas marcas apareceram na igreja de Corinto. E qual marca que era essa? Havia uma transformação verdadeira na vida daqueles irmãos. Havia uma transformação genuína. Paulo entendia que o próprio Senhor Jesus Cristo havia escrito no coração daqueles irmãos, através do Espírito Santo, uma nova vida, uma nova história, uma nova experiência de vida pela fé no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a marca legítima de que Deus está agindo numa igreja, e através do ministério de um obreiro acontece mudança verdadeira de vida. Não é só mudança de comportamento, irmãos, é mudança de coração. O coração que antes era rebelde, agora é um coração obediente à palavra de Deus. O coração que antes queria o pecado, agora quer a glória de Deus. O coração que antes queria imundícia, agora quer a santificação. Então, quando um obreiro prega a palavra na virtude do Espírito Santo, o rebanho começa a ser desafiado a consagrar-se mais ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo observa que esta obra havia acontecido na igreja de Corinto e continuava acontecendo, e isso deveria ser um sinal único e notável para aqueles irmãos que algo tremendo estava acontecendo. E aqui, meus irmãos, vale uma observação, viu? Talvez uma leitura um pouco descompromissada do texto dê a entender que Paulo era contra a carta de recomendação. Não era, viu, irmãos? Abre sua Bíblia em Romanos 16, verso 1, por gentileza. Essa é uma prática, irmãos, muito usual na igreja primitiva, muito usual também na igreja odierna, porque a gente precisa entender quem é a pessoa que está conosco, como ela está, se ela está crente realmente. Então essa é uma prática antiga, a igreja faz isso até hoje. Romanos 16, verso 1, dá uma olhadinha aí nesse versículo, eu não vou lê-lo. Você vai observar que Paulo está recomendando, através da carta aos Romanos, uma irmã chamada Febe. É isso? Confere na Bíblia de vocês? Então a carta aos Romanos, entre tantas funções, ela era uma carta de recomendação dessa irmã que era obreira. 1 Coríntios capítulo 16, verso 10, abre sua Bíblia. Coríntios 16, verso 10. Todos nos encontraram aí? Observe, vocês vão ver que nesse versículo Paulo está recomendando um obreiro. Qual é o nome desse obreiro? Vamos falar bem alto o nome dele. Qual é o nome desse obreiro? Então, além da carta, primeira carta aos Coríntios, de a finalidade de doutrinar a igreja, também era uma carta de recomendação de que Timóteo vai dar uma visita àquela igreja. Então diga para o irmão que está do seu lado, usar carta de recomendação é bíblico. Diga isso para ele. Então
Não servia muito mais naquele tempo que não havia comunicação. Hoje nós já temos alguma comunicação. Eu posso ligar para o pastor, eu posso procurar saber alguma coisa a respeito de alguém que mudou de uma cidade, eu posso saber o histórico dele. Naquele tempo não tinha esse recurso. A carta era a única maneira desses irmãos poderem falar do histórico que eles tinham. Versículo de número 4. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Irmãos, esses 3 versículos aqui vão fazer uma introdução para todo o assunto que vai seguir agora na carta. Mas é interessante que Paulo para pensar um pouco na grandiosidade do trabalho do Senhor. Algum de vocês em algum momento olhou para trás e se deu conta que as coisas que Deus vem fazendo são grandiosas, são coisas que humanamente não tem como explicar? Alguém já teve essa percepção? Olhando para trás e falando: meu Deus, tudo isso aconteceu, está desse jeito, é assim mesmo. Então Paulo ficou assombrado em ver a maneira como o Evangelho transformou aquela cidade e como aquela igreja de Corinto cresceu e prosperou. Então ele fala aqui no versículo de número 4 o seguinte: dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. A primeira observação que ele faz quando vê o tamanho da obra é que ele podia confiar plenamente em Deus, que Ele daria o crescimento do reino e do Evangelho. Quantos irmãos aqui estão envolvidos em alguma coisa na obra do Senhor? Levante a mão e dê glória a Deus bem alto. Eu te convido pela palavra a ter confiança em Deus. O segredo da obra que você está fazendo não é você, é Deus. Você não é a última bolacha do pacote. Você é um instrumento como qualquer outro instrumento, mas quem faz a obra é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não somos nós, é Ele. Porque Paulo tinha confiança? Porque apesar das suas fragilidades como homem, ele conhecia o poder de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Então nós podemos confiar, apesar de muitas vezes no durante a gente não perceber, que Deus está fazendo algo tremendo a nosso respeito. Você pode não estar vendo, mas Deus está fazendo algo na sua vida nesse exato instante. É jargão de pregador isso, pastor Serginho. Não é. Aquele que em vós começou a boa obra não vai parar até o dia de Cristo. Porque eu sei que o guarda de Israel não tosqueneja. Deus não dorme. Ele trabalha o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. E ele está trabalhando em favor da igreja nesse exato instante. Então Paulo tinha confiança em Deus. Ele sabia que Deus havia feito algo através dele, que Deus não pararia. No versículo 5, mais uma coisa que Paulo percebeu, que nós precisamos perceber: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Irmão, não é você, não é o seu cabelo bonito, não é a sua voz bonita, não é essa roupa sua padrão esquadrão da moda, não é a sua retórica, não é a sua profundidade teológica, não é esse sorriso lindo que você tem. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, somente Deus. Aleluia! A nossa capacidade vem de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Às vezes, no exercício do ministério que nós recebemos, quando eu falo ministério, eu estou falando ministério Belém. Não confunda áreas com lugares. Ministério é qualquer serviço que você presta para Deus. Isso é ministério. No exercício do nosso ministério, tem hora que a gente começa a arrancar os cabelos da cabeça. É tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta entrave, é tanto empecilho que a gente fica doido. A gente fica doido.
Ou você pensa que tem dia que eu não volto para casa, depois de uma labuta aqui com vocês, que eu não volto desesperado? Meu Deus, aquela família sofrendo, essa situação que não resolve, esse negócio que não anda. Todos nós temos isso. Todos nós, em algum momento, olhamos para nós, vemos a nossa incapacidade, a nossa impotência, e nessa hora a gente quer jogar tudo. Você, por certo, já passou por isso. Mas esse versículo é um tapinha, luva de pelica na nossa face. Não é a gente, é Ele. A gente só tem que estar disponível. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? O reino de Deus é um reino de pessoas disponíveis. Senhor, não sei, não entendo, não consigo, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos disponíveis estão aqui? Podem glorificar o nome de Jesus bem alto. Precisamos estar disponíveis ao reino de Deus. Aleluia. Mais uma coisa que Paulo entendeu aqui é no verso 6, que nós precisamos entender no exercício do nosso ministério. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Irmãos, nós estamos inseridos em uma nova aliança. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Você faz parte da nova aliança. Diga isso para ele. Por que isso é importante, irmãos? Nós podemos cometer um erro gravíssimo, um erro teológico gravíssimo, de confundir os testamentos e misturar as alianças. Por exemplo, está escrito em Isaías 43: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Quem já leu isso na Bíblia, dá glória a Jesus bem alto. Eu vou te convidar para entrar agora numa fornalha bem quente comigo. Você vai? Você vai? Mas está escrito. Por que você não vai? Eu vou convidar você agora. Vamos pular dentro de uma caixa d'água de 30 mil litros. Eu não vou, eu não sei nadar. Mas não está escrito que não vai submergir? Irmãos, existem na Bíblia quantos testamentos? Vou dar uma colinha. Quantos tem? Quais são? O Novo Testamento e o Velho Testamento, que tem sido substituído esse nome por Antigo. E um dia eu explico para os irmãos por que essa mudança. Existem dois testamentos porque eles tratam de duas alianças completamente distintas uma da outra. O Antigo Testamento existe para mostrar a antiga aliança que foi firmada entre Deus e Israel. Qual era o propósito dessa aliança? Revelar a pecaminosidade do homem, revelar que o homem estava morto em delito e pecados, que ele era mau, que não havia nada que prestasse nele, e para mostrar para o homem que Deus é santo e exige santidade daqueles que o temem e o servem. Além disso, a antiga aliança preparava o caminho através do ministério profético para a nova aliança, preparando o povo de Israel para a chegada do Messias, para a chegada da nova aliança, para a chegada do reino dos céus. Então, nós não podemos confundir a antiga aliança com a nova. Como que nós podemos às vezes confundir? Quando um pregador prega uma promessa que foi dada para Israel e quer aplicar para a igreja. Estende o lugar da tua tenda, irmão. Eu não foi para mim, foi escrito para Israel. Não foi para mim isso. Tudo que está escrito no Antigo Testamento foi falado para Israel. É aplicado para Israel. E aquelas promessas nos mostram a natureza de Deus, mas não necessariamente se aplicam a nós. E quando se aplicam alegoricamente. Mas não vou entrar nesse modo. Então, muito cuidado, viu, meus irmãos? Muito cuidado. Eu já vi crente já falando: não, eu vou atravessar esse rio porque está escrito que as águas não vão submergir. E o coitadinho é levado embora pela correnteza. Confundiu, misturou a aliança. Por que aconteceu coisas extraordinárias no Antigo Testamento e não acontecem essas mesmas coisas no Novo?
Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O mar abriu no Novo Testamento, sim ou não? No Novo Testamento o mar abriu? Me mostra, pelo amor de Deus. Alguma muralha caiu no Novo Testamento? Alguma vez 185 mil homens caíram numa noite pela ação de um único anjo? Por que não? Por que essas coisas visíveis eram tão evidentes no Antigo Testamento e não ocorreram no Novo? Porque o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, era um povo terreno e precisava ver as coisas para crer. Nós, a igreja, somos um povo celestial, não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. O mar abrindo, muralha caindo, exército morrendo, e o israelita não aprendeu a temer Deus. Ele continuou rebelde, continuou obstinado, porque milagre não firma a fé de ninguém. Nunca firmou. Porque se milagre firmasse a fé de alguém, Israel era o povo mais crente da face da terra. Pelo contrário, foi um povo obstinado, rebelde. Só Deus. Agora, e a igreja, que não vê tudo isso? Não vemos isso. Só que nós somos um povo que teme a Deus. Nós somos um povo que santifica a nossa vida para a glória de Deus. Nós somos um povo que crê que só em Jesus Cristo a salvação. Por quê? O mar que se abre para a igreja é aqui dentro de nós. A obra de Deus para nós é dentro do coração, que é onde está o problema. É por isso que a igreja conhece o seu Deus, a igreja obedece o seu Deus, a igreja ama a palavra do seu Deus. Não estamos vendo nada de extraordinário, mas dentro de nós Ele está fazendo algo extraordinário, algo que sinal e milagre algum foi capaz de fazer por Israel. O Espírito de Deus, que remete à nova aliança, está fazendo dentro de nós. Então fala para o irmão que está do seu lado: se você está esperando um milagre para ficar crente, cuidado. Milagre nunca fez ninguém. Eu lembro quando eu me converti, eu se presenciei uma cena. Nós tínhamos ali no Carlos Lourenço um jovem na mocidade, uma enfermidade terrível nas mãos. A mão dele estava... Sabe quando a mão começa a encolher, fica que nem mão de gavião? Os nervos, os ossos atrofiando. E ele estava lá, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Foi curado, irmãos, ali dentro, nós vimos. Os nervos voltaram ao normal, os ossos. Uma semana depois saiu da igreja. Então, milagre nunca firmou a fé de ninguém. A verdadeira fé e o verdadeiro servo de Deus é aquele que continua crente quando o milagre não acontece. É aquele que continua obedecendo quando nada de bom acontece. É aquele que continua louvando quando a família caiu de mal a pior. É aquele que continua adorando quando perde emprego. Por quê? Ele está caminhando para o céu. Ele está crendo nas promessas invisíveis de Deus. Ele não é interesseiro. Não é o que Deus faz que importa, é o que Deus fez, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Porque quem é de Deus anda por fé e não por vista. Não preciso ver nada, eu creio nas promessas de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós precisamos observar que há essa distinção. No Antigo Testamento acontecem coisas visíveis, porque o povo é terreno e recebeu promessas terrenas. O que Deus prometeu para Israel? Terra. Terra prometida. Local para a nação se estabelecer. E Deus prometeu terra para a gente? Ele prometeu um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. As promessas que nós temos são promessas superiores. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? É nesse ponto que o versículo 6 se mostra tão importante. Se nós quisermos obter resultados eternos, se nós quisermos realmente servirmos a Deus, precisamos servir a Deus no poder do Espírito Santo. Já não é nós, mas é o Espírito que habita em nós. É o que está escrito aqui. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança.
Se você quiser fazer realmente o seu papel no reino de Deus, você precisa contar com o poder do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nas coisas mínimas da igreja, busque a ajuda de Deus. Você vai dirigir um culto? Ora a Deus. Você vai fazer uma cantina? Ora a Deus. Você vai ficar na porta recebendo os irmãos? Ora a Deus. Você vai evangelizar? Ora a Deus. Só vai ter resultado eterno, porque pode ter algum resultado humano, com lisonja, com manobra, com promessa de cargo, você faz a cabeça do povo. Mas quem é de Deus não usa esses recursos. Se você quiser resultados eternos, Deus operando através de você, você tem que agir na unção do Espírito Santo. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, as pessoas sobem no púlpito sem nenhum preparo, não leram a Bíblia, não oraram, não procuraram ouvir a voz de Deus, e às vezes é até barulhento, mas é lata vazia. Como nós precisamos, irmãos, voltar a depender da unção do Espírito Santo. Como nós precisamos voltar a depender do poder dele na nossa vida. Para liderar, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Para cantar um hino, precisamos da unção do Espírito Santo. O regente, ele tem que orar: Senhor, me mostra o hino que o Senhor quer que o meu conjunto cante. O pregador: Senhor, o que a tua igreja precisa ouvir? Aleluia. O líder do departamento: Senhor, me mostra o que os meus liderados estão precisando, eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. O obreiro da porta: Senhor, me enche do Espírito Santo para receber todo mundo com um abraço, com um sorriso. Irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita a servir a nova aliança. E como é que anda a sua comunhão com Ele? Como é que anda a comunhão com Ele? Como é que anda? Como é que anda a leitura bíblica, irmão? Como é que anda a consagração? Como é que anda a oração? Eu sei, irmãos, eu sei o que é fazer a obra de Deus sem oração, porque está aprendendo a fazer e cair em si que não está acontecendo nada, e ir com a cara no pó e falar: Senhor, eu reconheço que eu fui profissional, mas agora eu quero fazer de acordo com a tua vontade. E Deus então tomar o negócio e fazer do jeito dele. Irmãos, precisamos da ajuda de Deus. Quando a gente está cheio de Deus, a gente vê oportunidades e não problemas. Eu convido a igreja a buscar mais o Espírito Santo, buscar mais Ele, lê mais a Bíblia, ora mais um pouquinho, desliga quadradinho um pouquinho, vai falar com Deus. Aleluia. Nós estamos precisando de gente cheia do Espírito Santo na igreja. Gente que não está muito ocupada com formalismo, não. Gente que ora, o céu se abre, aleluia. E Deus sara o povo, meus irmãos. E Deus muda as circunstâncias, aleluia. Gente que por estar cheio do Espírito Santo se compromete, paga o preço junto, faz alguma coisa, aleluia. Nós precisamos de gente dessa forma, meus irmãos. A antiga aliança preparou o terreno para a nova. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, verso 17, por favor. João capítulo 3, verso de número 17. A primeira coisa que a antiga aliança tinha e que a nova aliança mudou era a natureza e o propósito que ela tinha. João 13,17, todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim, aleluia: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo,
e não para julgá-lo. Aleluia. Irmãos, a antiga aliança julgava os pecados, mas não ensinava o povo a viver sem pecado. A nova aliança é uma aliança de salvação. Deus salva e ensina o povo a viver uma vida que vale a pena. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo de número 2. Peço perdão para os irmãos pela tosse, meus queridos, mas eu estou em um relacionamento conturbado com a gripe. Aleluia. Essa gripe não me deixa. Tito, capítulo 2. A minha esposa me deu um sinal para tomar água. Quanto mais água eu tomo, mais coça a garganta. Estou provado. Mas passando pela prova, dando glória a Deus. Tito 2, o verso 11, os irmãos encontraram? Olha o que a nova aliança faz, irmãos, que tremendo. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Que maravilha! Você foi alcançado pela graça aí? Então a salvação ficou na sua vida. Glorifica o nome do Senhor por isso. Mas a nova aliança é muito mais rígida que a antiga. Muito mais. Porque além de salvar, ela educa. Versículo de número 12. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. A mesma graça que salva capacita você a viver com Deus. Então, se você continua vivendo no pecado assim, desenfreado, não estou falando do pecado ocasional, que todos nós podemos falhar, mas se você continua pecando desenfreadamente, você ainda não foi alcançado pela graça. Mas a graça de Deus está aqui nessa noite. A graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E Ele pode libertar você da escravidão do pecado. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus? Além disso, Jeremias capítulo 31 e 33 também mostrava uma outra característica dessa transição de aliança. Jeremias 31, verso 33. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos ler mais versos. Aleluia. Hoje a feijoada é completa. Eu vou começar no verso 31, meus irmãos. Jeremias 31 e 31, para poder facilitar os irmãos a compreenderem todo o contexto. Jeremias 31 e 31. Todos os irmãos encontraram? O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Aleluia. A antiga aliança trazia a memória do pecado. A todo momento que você falhava, estava ali a lei mostrando: falhou. A antiga aliança mostrava a nossa incapacidade de servir a Deus. Mas a nova aliança nos perdoa e faz com que os nossos pecados sejam esquecidos. A partir do momento que você passou pela cruz de Cristo, foi lavado pelo sangue, Deus já não se lembra mais dos seus pecados. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? A antiga aliança rememorava o pecado, a nova perdoa e esquece. Aleluia! E você esquece o pecado que seu irmão comete contra você? Você fica mastigando ele. Ah, mas o irmão não me visitou. Ah, mas a irmã não me ajudou quando eu precisei. Ah, mas ninguém foi me ajudar todo. Esquece em nome de Jesus. Esquece.
Esquece. Deus já perdoou você, já perdoou o seu irmão, e o que Deus jogou no mar do esquecimento, crente nenhum tem direito de pescar com a sua vara. Deixa lá, porque se nós não perdoamos o pecado que o nosso irmão cometeu contra nós, o pecado que nós cometemos contra Deus também não é perdoado. Quantos aqui querem estar perdoados? Dê glória a Jesus bem alto. Então perdoa o seu irmão, perdoa o seu próximo. Fale para essa pessoa linda que está do seu lado: você vai ter que me perdoar. Não tem jeito, tem para onde correr. A última coisa, irmãos, que mostra claramente a transição da aliança, está em Ezequiel 36, verso 26 e 27. Irmãos, muita conversa. Vamos prestar atenção em nome de Jesus, por favor. Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27, todos os irmãos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aleluia! Havia algo de notável também que diferenciou as duas alianças. Irmãos, no Antigo Testamento, as pessoas eram cheias do Espírito Santo para situações específicas, mas não havia ainda nelas a experiência que a nova aliança trouxe, em que todos os crentes são o templo do Espírito Santo. Então o que aconteceu é que Deus sabia que se Ele fosse apenas uma influência, irmão Afonso, na nossa vida, a gente não teria vitória contra o pecado. Então Deus entrou um pouco mais fundo e Ele passou a morar dentro de cada um de nós. Deus mora dentro de você agora. Você já sentiu essa presença dentro de você hoje? A partir do momento que o Espírito Santo entra dentro de um cristão, uma pessoa que se arrependeu e se converteu, essa pessoa nasce de novo. Tudo aquilo que era a morte da sua vida vai se tornar uma nova vida, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aleluia! E ele então vai ser capaz de obedecer à vontade do Senhor Jesus Cristo. Então perceba como Deus nos beneficiou com a nova aliança. A nova aliança nos deu aquilo que a lei nunca foi capaz de fazer. É por isso que está escrito aqui no último versículo, último trechinho do versículo 6. A letra escrita: mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Irmãos, muita gente mal informada pega esse versículo, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e diz que não pode estudar não pode fazer curso teológico, né? Não, porque a letra mata. Ou ignorância, ou falta de conhecimento bíblico. Aí essas pessoas, você ouve uma mensagem delas, irmãos, é uma barulheira, é uma quebração de lata, mas não tem revelação de Deus naquela palavra. Não muda o coração de ninguém. É vitória, é um anjo. E eu falo, meu Deus, se isso é o Espírito que vivifica, eu prefiro a letra que mata. Qual é a letra que mata? A lei, o Antigo Testamento, que mostra o grande problema que a Bíblia tenta resolver. O homem sem Deus está morto em delírio e pecados. Por que a letra mata? Ezequiel 18, verso 4. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos entender esse negócio importante. Aí depois o pastor tem que correr, né? Para terminar. O pastor empolga, fica uma benção. Ezequiel 18, verso 4. Depois já vai abrindo Deuteronômio 30. Nós vamos ter mais uma leitura. Todos acharam Ezequiel 18, verso 4? Olha aí a letra que mata, qual é? Eu não cheguei ainda, viu, irmãos? Mandei vocês chegar na minha frente.
Está escrito o seguinte: pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morre. Então a mensagem da lei era essa: pecou, morte. Deuteronômio 30, a partir do verso 16. Abra sua Bíblia, por favor. Essa é a letra que mata. Deuteronômio 30. Vamos ler a partir do versículo de número 16. Todos irmãos encontraram? Amém. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis, e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir, e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo, hoje mesmo, que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir do outro lado do Rio Jordão. Então a letra que mata é essa: você obedeceu a Deus integralmente, você vive. Você falhou num único mandamento, você morre. Alguém cumpriu isso, irmãos? Cumpriu. Uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Porque ao cumprir a lei e morrer na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei por todos nós. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então agora nós, os que cremos em Cristo, nós os que participamos dessa nova aliança, nós andamos agora segundo o Espírito Santo. E andando segundo o Espírito Santo, nós obedecemos a lei. É isso que nós vamos aprender na continuidade do estudo. Amém, meus irmãos? Então fala assim para o irmão: a letra que mata é o Antigo Testamento. Diga isso para ele nunca esquecer. E o Espírito que vivifica é a nova aliança, o Novo Testamento. Diga isso para ele nunca mais esquecer. Versículo 7: quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Os irmãos se recordam que no Antigo Testamento está bem clara essa passagem, que todas as vezes que Moisés se apresentava perante Deus para ouvir a Deus, receber a lei, o rosto dele brilhava. Quem já leu isso na Bíblia? Mas essa glória desvanecia. Chegava um momento que esse brilho apagava. E por que isso? Para mostrar que o Antigo Testamento, a lei, era transitória. Assim como o rosto de Moisés parava de brilhar, o Antigo Testamento ia deixar de ter valia. Esse é o princípio que estava aqui. Mesmo assim, esse brilho apagando, ninguém conseguia fitar os olhos de Moisés. Tamanha era a glória. Aleluia! Irmãos, tudo que Deus faz é glorioso. Você pode glorificar o nome de Jesus? E a lei é santa, é justa e é boa. Não temos nada contra a lei. Pelo contrário, ela cumpriu o seu propósito. Ela foi o tutor que nos preparou para a chegada de Cristo. Mas a partir do momento que a lei nos entregou a Cristo, a lei perde a sua finalidade conosco. Já não temos mais nada com ela. Continuando aqui agora, a partir do versículo de número 8. Eu vou ler a última frase do 7 e depois entrar no 8. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Irmãos, nós estamos vivendo
vivendo a verdadeira glória. A glória nunca foi um mar se abrindo, essa era uma glória pequena. A verdadeira glória realmente era o acesso a Deus ser aberto para a humanidade. Nenhum israelita que atravessou o mar tem o privilégio que nós temos de dobrar os joelhos e chegar perante o trono da graça, aleluia, e ali sermos socorridos por Deus. A verdadeira glória é que o Espírito Santo nos trouxe. Nenhum israelita nasceu de novo, nenhum deles foi batizado no Espírito Santo, nenhum foi chamado filho de Deus por adoção. Todos esses privilégios nós temos, meus irmãos, porque a glória do ministério do Espírito é maior, e essa glória está dentro de nós. Aleluia. Isso que o Espírito Santo está fazendo conosco é glorioso, glorioso. Aleluia. Verso 10: pois a glória que antes era tão grande não é mais nada, por causa da glória de agora, que é muito maior. Essa glória de agora é muito maior. Houve um momento, irmãos, no ajuntamento de Israel, estava tão pesado o fardo de Moisés, que Deus tirou do espírito que havia em Moisés e distribuiu para quantas pessoas? Quem se lembra do texto? Quem acertar, eu dou um livro de presente. 70. O Guinaldo falou primeiro aqui, tá certo. Me cobra e vou te dar um livro de presente. Tirou de Moisés e deu para 70. Glóriazinha pequena, né? Um domingo à noite eu tenho mais de 70 crentes aqui e todos estão cheios do Espírito Santo. Naquela antiga glória, alguns tinham acesso ao Espírito Santo. Nessa nova glória, cada cristão é templo do Espírito Santo. Não importa a sua raça, não importa o seu salário, não importa a sua roupa, não importa o seu cabelo, não importa a sua cultura. Se você creu em Cristo e foi lavado no sangue, você tem o Espírito Santo na sua vida. Essa glória é muito maior. Aleluia. Versículo de número 11: de modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Por conta da transitoriedade da lei, ela passou. A sua glória é pouca comparada com a glória da atual aliança, que jamais será rompida. Essa atual aliança será perpetuada por toda a eternidade. Verso 12: e porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. A tradução de vocês, toda ousadia. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Irmãos, Paulo tinha completa ousadia para anunciar o Evangelho. Irmãos, a gente tem vivido um mundo muito plural, né? Eu vi esses dias no Facebook uma piadinha com outros crentes dizendo assim: só a sua religião que salva? Nossa, como você é sortudo. O que eles queriam dizer para tentar provocar a gente? Com tantas religiões no mundo, é como uma prepotência do crente pensar que só a religião dele está certa. É uma maneira de cutucar. Mas, irmãos, eu tenho absoluta convicção que isso aqui é verdade, porque a minha religião está firmada em fatos históricos inegáveis. Jesus esteve entre nós, está catalogado. O túmulo está vazio, ninguém achou o corpo, ninguém provou que ele não esteve entre nós. E por onde eu passo, eu vejo pessoas que falam com ele, que fazem coisas tremendas em nome dele. Eu nunca vi um demônio ser expulso em nome de Maomé, mas eu, crente, todo atrapalhado como eu sou, chego diante do demônio e falo: sai em nome de Jesus, ele é liberto. Eu nunca vi ninguém curar um enfermo em nome de Buda, mas quando essa igreja levanta as mãos para curar, o enfermo é curado. Aleluia! O Evangelho é verdade. E nós precisamos ter ousadia
para anunciar essa verdade. A gente está no mês de impacto evangelístico aqui na congregação. Estamos aí nos mobilizando para fazer trabalhos de evangelização. Fiquei tão feliz, irmãos, eu quase chorei vendo o Denzel de chupetinho na boca, com um folhetinho na mão entregando para as pessoas. Eu quase chorei de ver as crianças ali entregando o seu folhetinho, irmãos. Convicção. Fizeram isso porque já sabem que Jesus Cristo é o Salvador. Mas você tem essa convicção? De falar do Evangelho? De falar de Jesus? De partilhar essa esperança? Irmãos, o mundo pode ser plural. O crente sempre está firmado na verdade que é Cristo. Não importa o que o mundo crê, importa a verdade absoluta e inegável de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, Filho de Deus. Temos que anunciar. Moisés escondia o rosto para que os israelitas não vissem o brilho da sua face. Nós não. Nós, com o nosso rosto descoberto, nós vamos mostrar o brilho de Cristo para a humanidade. E como que esse brilho é mostrado? Quando nós abrimos os nossos lábios para falar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Tem um poder imenso quando você fala: Jesus ama você, Jesus morreu pelos seus pecados. Irmãos, o inferno treme quando um crente começa a falar na sua simplicidade aquela mensagem que caracterizou o movimento pentecostal: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. Então anuncie essa mensagem. Eu lancei um desafio para a gente falar de Jesus para uma pessoa por dia. Insista nesse desafio. Fale do amor de Deus, fale do amor de Jesus. Muitas pessoas vão ser transformadas quando você falar da grandeza do Deus que você serve. Aleluia. E quando que a ignorância de uma pessoa com respeito à palavra é tirada? Está escrito aqui: quando ela é unida com Jesus Cristo. Eu posso falar a minha experiência, irmãos. Quantas vezes eu não peguei a Bíblia para ler quando eu era incrédulo? Eu gostava do Apocalipse, porque eu falava: nossa, que barato, vai aparecer um dragão voando no céu. Esse dragão está cheio de cabeça, cheio de chifre, tem um chifre dele que fala. Vai ser um negócio, vai ser um videogame aqui na face da terra. Ô irmãos, por que eu tinha essa ignorância? O véu estava em mim ainda. Eu não entendi o Evangelho. Eu não entendi a palavra de Deus. Mas quando, irmãos, Jesus entrou na minha vida, a Bíblia passou a fazer sentido. Aleluia. Só dá para ler a Bíblia se o autor dela estiver do seu lado. Maravilha. É por isso que agora você não gostava da Bíblia, não gostava dos crentes, não gostava de ir. Agora você gosta de tudo isso. Por quê? O véu foi tirado. Quem sabe nessa noite o véu da ignorância possa ser tirado de algumas pessoas que talvez ainda vivem distante do Evangelho. Versículo 15: mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles, mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aleluia. Irmãos, é interessante essa parte aqui, e eu já estou terminando. Moisés só punha o véu diante do povo. Diante de Deus, ele tirava o véu. É interessante isso aqui, é mistério. Diante do povo, véu. Diante de Deus, sem véu. Aqui há duas explicações. A primeira, a teológica, a segunda, a devocional. A explicação teológica é que ele precisava estar em contato com Deus e não podia ter proteção no rosto porque ele necessitava daquela glória. Era o contato com aquela glória de Deus que fortalecia a sua liderança, que lhe trazia revelação que ele traria para o povo. Mas há uma aplicação devocional. Irmãos, diante das pessoas a gente sempre está com algum tipo de véu, né? A gente não pode ser quem nós somos. Não é verdade? Quantas vezes você, líder, entra aqui dentro, você está moído por dentro, mas diante dos seus liderados você está certo. Você colocou um véu de sorriso. Quantas vezes você está aí, todo cheio de pecado, ninguém pode saber, e você entra aqui dentro e você está: aleluia,
glória, mistério. Você colocou o véu da falsa religiosidade, o véu da hipocrisia. Mas diante de Deus, ninguém tem véu. Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Você pode me enganar, irmão. Você pode enganar o Afonso, você pode enganar o Aguinaldo, você pode continuar vivendo essa vidinha de faz de conta, mas perante o Eterno ninguém tem véu. Ninguém. Por isso, quando eu chego diante de Deus, eu não chego pastor, evangelista, Sérgio, não preciso disso. Eu falo: Pai, aqui está o filho que o Senhor perdoou. Eu não sou forte, não, eu sou fraco. Eu não sei tudo, não, eu não sei nada. Mas eu preciso ter um encontro com a tua glória, Pai. Aleluia. Nós precisamos ter um encontro com a glória de Deus. Nós precisamos tirar o véu e deixar que a glória de Deus nos inunde. A única maneira da gente vencer o pecado, vencer o mundo, é quando a gente vai deixando a glória de Deus nos tocar. É como continua o texto aqui, versículo 17. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Irmãos, santificação não é mudar de roupa. Santificação não é vir em todos os cultos, embora eu quero que vocês mudem de roupa e venham em todos os cultos. Aleluia! Importante, viu? Só recordando que aqui ainda é a Assembleia de Deus. Amém? Só recordando. De vez em quando a gente vê umas coisas meio estranhas, né? Mas como eu já disse para os irmãos, eu creio que o Evangelho funciona, eu prego a palavra, não faço pressão em ninguém e tenho visto Jesus mudar as situações. Mas fica dado o convite, fica dado o aviso. Irmãos, o que é santificação? É eu me encontrar com Jesus hoje, eu me encontrar com Jesus amanhã, eu me encontrar com Jesus depois de amanhã. Cada vez que Moisés se encontrava com o Senhor, mais o rosto dele brilhava. E quando a glória estava desvanecendo, ele voltava lá de novo. Deixa eu ir lá na tenda, eu vou encontrar o Senhor de novo. Irmãos, a gente precisa diariamente entrar na tenda para conversar com o Papai e deixar aquela glória entrar em contato com a gente. Quanto mais perto a gente chega da luz, mais a gente percebe a escuridão que há em nós, mais a gente percebe a sujeira do nosso coração. A cada novo encontro que a gente vai tendo com a glória de Deus, mais a gente reflete a presença do Senhor e mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Você pode perceber que a semana que você orou mais é a semana que você pecou menos. É ou não é? Fica uma semana sem orar para você ver. Você reclama até da posição dos bancos. Reclamamos. Tudo é problema para a gente reclamar. Tudo. E o que acontece? Quando a gente está buscando mais ao Senhor, mais a gente vai santificando a nossa vida, mais a gente vai vendo oportunidades para glorificar o Senhor, mais a gente vai adorando o Senhor. Porque quando nós estamos em contato com a glória do Senhor, aí existe a verdadeira liberdade. Abra sua Bíblia em Romanos 4, versos 6 a 8.
O que acontece quando a gente está em contato com essa glória? Romanos 4, do 6 a 8 é a primeira liberdade que nós experimentamos. Romanos 4, do verso 6 a 8. Romanos 4, do 6 a 8. Quantos irmãos encontraram? E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. A primeira liberdade que nós temos na presença do Senhor Deus, que é o Espírito, é a liberdade da culpa. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Para quem está em Cristo, não existe mais culpa. Diga para o irmão que está do seu lado: não há mais culpa em você, você já foi perdoado. A segunda liberdade que nós encontramos, meus irmãos, na presença do Senhor, Romanos 8, versículo 1. Acabando, irmãos, eu trazei 5 minutos. Todos acharam? Amém. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão com Cristo Jesus. A segunda liberdade que nós encontramos é a liberdade da condenação. Não existe mais condenação, existe justificação. Diga para o seu irmão: você não está condenado mais. E a última liberdade que nós vivenciamos é a liberdade de Romanos 8, verso 3 e verso 4. Todos os irmãos encontraram? Amém. É o mesmo texto. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Irmãos, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo cumpre a lei e morre na cruz do Calvário, Ele cumpre a lei por todos nós. E nós que estamos agora andando no poder do Espírito Santo, não precisamos mais cumprir a lei integralmente, porque ela está sendo cumprida em nós pela vida de Cristo. Amém, meus irmãos?